Oi, bem-vindos aqui à Cozinha Delô. Hoje é dia de bacalhau, aquele peixe que muita gente adora e realmente não resiste. O bacalhau faz bonito em qualquer mesa, principalmente naquelas ocasiões especiais, mas também há preparações mais rápidas, fáceis e usando pedaços menores que você pode incorporar no dia a dia, numa refeição um pouquinho mais chiquezinha, no final de semana, e ele sempre vai bem. Esses são os ingredientes para a gente preparar o bacalhau à Brás, o bacalhau com broa e o bacalhau confitado com azeite e ervas. Primeira receita, um bacalhau confitado com azeite e ervas. Você vai sentir o bacalhau pra valer, aquele sabor intenso, aquela textura deliciosa e realmente é bacalhau com bacalhau. O preparo não podia ser mais simples. Com as suas postas de bacalhau já dessalgadas, você pode montar o seu confit na véspera e terminar só no dia de servir. Para montar, eu vou fazer o seguinte. Eu pego um recipiente, pode ser um pirex, um refratário, aqui eu estou usando uma panela, uma assadeira, o que você quiser. Vou colocar aqui os meus pedaços lindos de bacalhau. Olha só que espetáculo. Azeite de oliva, ervas frescas, a que você quiser, umas folhinhas de louro. Aqui tem essa mistura inicial. Depois eu pego uns dentes de alho, uns 3 ou 4, é realmente para aromatizar, e dou uma esmagadinha. Só isso. E coloco aqui dentro, com casca e tudo, tá? E aí eu vou colocar um pouco de pimenta do reino, uns grãos. Parece bastante, mas não é. Vai deixar o meu bacalhau ainda muito mais gostoso. Não vou colocar sal, porque o bacalhau já costuma ser um tanto salgadinho. Tô dando uma mexidinha para deixar tudo bem lambuzado com o azeite, tá? É só isso. Acho que mais fácil não dá para ser. Depois disso, eu vou cobrir com um filme bem rente para ele não oxidar. Ele vai para a geladeira por pelo menos 6 horas e até por umas 24 horas. Depois disso, ele vai para o forno e vai estar pronto. Vou agora cuidar da mandioquinha para o bacalhau à Brás brasileirinho. E ó, só descascar. Tô usando a mandioquinha, mas nada impede que você faça o Brás tradicional usando batata. Eu escolhi a mandioquinha, que também é chamada de batatinha salsa, batata baroa, dependendo da região do Brasil, porque ela tem um adocicado delicioso, tem essa cor amarela super bonita e aqui no Brasil todo mundo adora. Vou ralar essa mandioquinha. É importante ralar ela grossinha, tá? Como se fosse realmente, ó, batata palha. Cuidado sempre, né? Porque ralador é meio... A gente tem que tomar cuidado com as mãos. Depois de ralar, eu pego um recipiente com água bem gelada, vou colocar a mandioquinha aqui dentro e com isso o excesso de amido vai embora e no final eu tenho uma mandioquinha muito mais crocante. A mandioquinha vai descansar aqui na água gelada, mas fora da geladeira, por mais ou menos 1 hora. Para farofinha crocante do bacalhau com broa, eu vou pegar uma tigela, a minha broa de milho, alho, azeite, salsinha, sal e pimenta. Essa broa é daquela broa meio adocicada de padaria, daquelas bem sequinhas. Não tem problema se ela já for até da véspera. Eu vou esfarelar mesmo, tá? Eu vou precisar de mais ou menos 1,5 xícaras de broa.
Então, assim, vai depender muito do tamanho da broa que você encontrar. Essa aqui tá grande, acho que uma tá mais do que suficiente, tá? Aqui dentro eu coloco o alho picado, salsinha picada que deixa a receita verdinha, uma pitada de sal, pimenta do reino, dou uma misturada. É uma coisa bem simples e rápida. E aí eu vou juntar um pouquinho de azeite de oliva. E misturar, só mesmo até conseguir uma farofa úmida, nada mais. A farofinha vai ficar aqui na bancada e eu vou usar na montagem do prato, depois de refogar o bacalhau. Eu amo bacalhau e a história do bacalhau é algo incrível, assim, emocionante. Cheguei até a escrever um livro sobre bacalhau. E hoje aqui eu tô mostrando para vocês assim, são fotos, uma recordação assim das coisas mais emocionantes que eu já fiz na vida, que foi ir para a Noruega para conhecer todo o sistema de pesca e inclusive pescar o bacalhau, cozinhar com o peixe que eu tinha acabado de pescar. E assim, é super interessante. Sei que eu estava no barco limpando os peixes que a gente pescou num arquipélago bem lá para cima, perto de uma cidadezinha linda que chama Svolvær. Um lugar encantador e que tem bacalhau. Esse aqui é um gadsmorrua, que é o peixe o mais nobre de todos. Esse aqui tinha 13 quilos, é um lombo lindo, delicioso e é tudo de bom, é um luxo só. Nessa foto aqui, que foi num restaurante cozinhando com o bacalhau fresco, na verdade, aqui, é interessante porque eu estava aqui com os outros peixes dessa mesma família. Tem o ling, o site, o zarbo e, óbvio, o gadsmorrua, que é o mais maravilhoso de todos. Foi super interessante que eu cozinhei com uns chefes noruegueses. Então, eles me mostraram formas de cozinhar o bacalhau lá e eu mostrando receitas que a gente pode fazer com ele aqui. Então, foi uma coisa muito incrível. E o Brasil é o país que mais consome bacalhau. O Portugal, per capita, tem um consumo muito maior, mas é que a gente tem muito mais gente por aqui. E nessa cidade que fica bem mais para o norte da Noruega, que chama Ålesund, uma cidade maravilhosa, linda de morrer. Eles têm as fábricas de processamento do peixe. Então eles recebem o peixe limpo, vindo dos barcos de pesca, aí eles tratam o peixe. Aqui a gente tem o peixe ainda cru, recebendo essa chuva de sal, que depois ele vai ser salgado, vai secar e vai chegar desse jeito e que vai ser embalado e distribuído para o mundo inteiro. E aí tem aquele tampo que eu fiz unindo caixas de vários processadores de bacalhau super tradicionais que eu fui lá conhecer. Eu fui meio que no verão, então tinha o sol da meia-noite. Esse aqui eu estava num barco, um antigo barco baleeiro. Isso aqui era meia-noite, essa cena realmente linda e eu comendo uma lasquinha de bacalhau. E aí, Noruega tem aqueles fiordes que entram, aqueles braços de mar que vão entrando pelas montanhas. Isso é uma paisagem assim deslumbrante. E aqui tem um dos fiordes mais bonitos, que é de Geiranger. E aqui eu tô com a Ana, minha filha, nessa viagem, né? Nessa paisagem que é uma coisa inesquecível. Para o fogo, eu começo fritando a minha mandioquinha. Eu vou pegar aquela que eu já ralei e que ficou de molho na água gelada. Assim ela vai ficar bem crocante. Para evitar que o óleo espirre, pego essa mandioquinha e vou secar bem com um pano, porque senão vai óleo para todo o lado e é super perigoso.
E aí, eu vou pegar essa mandioquinha e com muito cuidado também, eu vou colocar no meu óleo quente. Enquanto ela frita, eu vou pegar o recipiente onde ela vai, já forrado com papel absorvente, para escorrer e conseguir uma mandioquinha bem sequinha no final. É importante que o óleo esteja quente para poder fritar direito e ela ficar sequinha. Se ele estiver muito frio, a mandioquinha vai ficar murcha. Mas se o óleo estiver quente demais, ela queima por fora sem cozinhar por dentro. Então você tem que ir controlando o fogo. A gente vê, ó, que ela já tá com um amarelo bem bonitinho. E é importante saber que na hora que a gente tira do fogo, ela tá amarelinha. Mas depois de descansar, ela ainda continua dando uma douradinha extra. Eu subi um pouquinho o fogo porque eu achei que o meu óleo já estava dando uma ligeira esfriada. Ó, só de mexer, eu já vejo que tem até um barulhinho dela seca. Retiro com uma escumadeira, deixando escorrer esse excedente do óleo, porque eu não quero uma mandioquinha engordurada, muito pelo contrário. Depois de fritar, ela escorre por alguns minutos para secar e eu já vou poder usar. Nesse livro, eu contei, ó, aqui tem a caixa, tem um bacalhau seco maravilhoso, né? Aqui tem umas fotos do mercado municipal que mais comercializa bacalhau no mundo. Aqui eu conto, assim, todas as histórias sobre o peixe, o porquê de se consumir tanto bacalhau no mundo. E depois de tantas histórias, eu venho com receitas de bacalhau. E eu não sei, eu acho que é um assunto interminável, né? A gente pode usar receitas super clássicas, muitas delas portuguesas, mas também tem receita de bacalhau pelo mundo inteiro. Então a gente vai ter receitas com esses toques mais brasileiros, mas tem receitas italianas, espanholas, inglesas e norueguesas, né? Todo mundo gosta de bacalhau. Eu quero um bacalhau à Brás bem temperadinho e saboroso. Para isso, eu coloco um pouco de azeite de oliva na minha panela já bem quente, a minha cebola fatiada, uma pitadinha de sal para que a cebola solte aquela aguinha que dá aquele sabor delicioso. Dá pra ver, ó, que a cebola ela já pegou uma corvinha. Quando isso acontece, eu acrescento o alho picado. O alho, gente, como sempre, eu não quero fritar e chegar num sabor amargo. Perfumou, pronto, tá na hora de continuar com a minha receita. O meu, ó, já tá perfumado e eu vou aqui juntar o meu bacalhau. Mais uma vez, esse bacalhau tá cru, ele não foi aferventado. A gente tá mostrando aqui que dependendo da receita, dá muito bem para ele cozinhar direto na panela. Ele vai ficar muito mais saboroso, menos aguado, né? E o meu resultado vai ser bem diferente. Bacalhau aqui, eu vou acrescentar um pouco de pimenta do reino, que tem tudo a ver com a receita e sempre dá um sabor bem especial e um perfume delicioso. Como sempre acontece com as receitas portuguesas e mediterrâneas, o azeite é fundamental na receita. Então, eu vou juntar agora mais um fiozinho de azeite, porque eu quero que os meus pedaços de bacalhau fiquem bem envolvidos com ele. A gente não quer aquele bacalhau seco, a gente quer um bacalhau úmido.
ele tem que estar cozido, mas eu quero ele úmido, macio e suculento. Quando eu perceber que ele está se separando em lascas, eu já vou terminar e tirar do fogo. Enquanto ele está aqui, eu vou pegar um garfo e vou dar uma ligeira mexida nos meus ovos. Porque, na verdade, o à Brás é quase um mexido de bacalhau, tá? Eu não preciso bater para valer, eu só dei uma quebrada nesses ovos. Eu também vou acrescentar um tiquinho de sal, não muito, porque a gente tem que lembrar que bacalhau, ele já é naturalmente salgado, ele tem um sabor mais intenso. Se eu coloco sal demais aqui ou ali, a chance de no final ter um prato salgado demais é muito grande. Então, sal é aos pouquinhos. No meu ovo, mais um tiquinho de pimenta do reino. Uma leve misturadinha. O meu bacalhau, ele já mudou de cor. Dá para perceber aqui, ó, que ele já está se separando em lascas. Mas eu vou deixar mais um segundinho. O certo é, eu apertei, soltou, tá pronto. Ou seja, um processo muito rápido. O meu bacalhau, ó, ele já tá bem macio e se separando, ó. Não tem mais resistência, tá vendo? Nessa hora, tá pronto para finalizar. Eu vou entrar com os meus ovos, que eu não vou secar os ovos, tá? Eu quero que ele fique úmido. Dou uma mexidinha, porque eu também não quero aquele ovo quase que poeira. Eu quero uns pedaços de ovo no lugar. Não precisa mexer muito. Ó, ele já tá virando cara de ovo mexido, tá vendo? Vou acrescentar as minhas azeitonas, a salsinha picada, que dá vida, frescor, aroma e muito sabor pro prato. Dou aquela misturada. A receita clássica não leva mandioquinha ou batata baroa, como chamam em várias regiões aí do Brasil. Receita clássica leva batata palha. Eu vou desligar o meu fogo, dar uma misturada e tá pronto o meu bacalhau para servir. É isso. Chegou a hora de preparar o bacalhau com broa. Eu coloco um pouco de azeite na minha panela, uma frigideira alta, a panela já bem aquecida. Em seguida, a cebola em fatias. Ah, eu não gosto muito da cebola fatiada. Pode ser em cubinhos? Pode. Eu amo cebola bem pedaçuda. Como sempre, um pouquinho de sal na cebola para que ela comece a murchar e comece a cozinhar na própria água natural. E eu vou esperar ela dar aquela murchadinha básica. A minha cebola começou a murchar. Aí é uma ideia, pulo do gato, que eu aprendi com uma senhora em Portugal, que eu achei assim realmente muito interessante. A cebola, naturalmente, ela já tem um leve adocicado. E eu quero as minhas fatias bem douradas. Então, o que eu aprendi é o seguinte, ela colocava uma pitadinha de açúcar na cebola, que com isso ela vai dar uma caramelizada e eu vou conseguir um dourado ainda mais bonito. Ó, já dá pra ver que em pouquíssimo tempo a minha cebola já ganhou um colorido que sem o açúcar eu não conseguiria. Eu entro com o alho na receita. Como sempre, gostou mais, gostou menos, você vai adaptar ao que você tiver em casa. O alho também, para a panela. Perfumou, tá pronto. Meu alho já perfumou. E agora eu vou juntar o bacalhau na minha panela. Eu estou usando aqui o bacalhau cru, ele não está fermentado. O cozimento dele vai acontecer totalmente aqui na frigideira.
Só que tem mais. Como o meu bacalhau com broa, ele ainda vai pro forno para aquecer e fazer a crostinha, eu tenho que deixar ele bem macio e úmido, porque senão no forno ele também vai secar. Então essa hora também é bem importante. A gente não quer um resultado seco e esfarelento, muito pelo contrário, eu quero aquelas lascas bem suculentas. Como sempre, eu vou acrescentar um pouquinho mais de azeite para umedecer e aquele toque da pimenta do reino que faz toda a diferença. Eu acho que agora, ficou, tá perfeito. Ele tá se separando nas lascas, mas ele continua bem úmido com todo esse caldinho que eu tenho na panela. A azeitona é um clássico. Aqui ela tá verde, mas pode ser preta, a azeitona que você gostar. Eu comi uma vez um bacalhau com broa em Portugal que saía um pouco do óbvio e eu achei o máximo. No final do refogado entrava uva passa. Contrasta muito, mas muito bem mesmo com o salgadinho e a textura do bacalhau. Depois disso, eu passei a usar as passas na minha receita. E aí, eu já tô com o bacalhau pronto para finalização. Eu posso montar o bacalhau com broa numa travessa maior, bem estilo familiar, que cada um vai lá pegar a sua colherada. Mas também eu posso montar para servir porções menores, cada um vai receber o seu. Aqui eu vou montar 2. Um tiquinho de azeite no fundo desse meu potinho. Por cima do azeite, eu vou colocar umas rodelas de batata. Eu dou uma lambuzadinha aqui no fundo para fazer com que elas fiquem bem úmidas, tá? Batata simplesmente cozida. Nem sal eu coloquei, porque afinal de contas o meu bacalhau já é bem salgadinho. Bom, no meu outro potinho eu tô colocando outros pedaços de batata. Como ele é um prato meio que prato único, a batata faz toda a diferença. Não é um prato que eu vou servir como na maioria das vezes, vai com um arroz ou um legume. Então, a batata deixa a refeição realmente substanciosa. Então, ela é bem importante aqui. Por cima da batata, eu vou colocar uma camada bem farta de bacalhau. Porque, afinal de contas, né, ele é o rei do prato. Por cima de tudo isso, eu vou colocar a minha farofinha com a broa de milho. Não tem problema se caírem umas migalhinhas, né? Só tirar depois. Essa farofinha vai deixar o bacalhau literalmente maravilhoso e cheio de texturas. Tem a base da batata, bem cremosa. Por cima, o meu refogado cheio de lascas de bacalhau. E para terminar, essa farofinha crocante. Ou seja, tem um prato cheio de sabor, cheio de textura, que mescla muita coisa boa. Depois disso pronto, é só levar para o forno e depois servir. Tem bacalhau e tem muito bacalhau. Dá para fazer num dia de um jeito, no outro do outro, no outro do outro. Esse aqui é o à Brás. Aquelas lascas bem temperadinhas com a mandioquinha palha, que deu o ar brasileiro para nossa receita. Esse aqui é o confit. Na hora de servir, a gente pega esse caldinho que tem no fundo da panela e dá uma regada de novo. Na verdade, quanto mais regadinha, mais gostoso ele fica. Ele fica tão macio, mas tão macio, que a gente vê aquela posta com aquelas lascas enormes se desfazendo. Depois tem o que eu acho, pra mim, é o meu preferido, que é o com broa.
Esse fio de azeite, para finalizar, deixa tudo ainda melhor. Foi muito bom ter você comigo aqui hoje. Te espero na Cozinha da Elô.